João Paulo II, o Papa dos Milagres, de Andreas English. Parte 7. Narração Beth Gravina. O jardim paradisíaco do silêncio em Roma. O convento fazia parte das bolsas de informação mais importantes de Roma. Hoje, infelizmente, perdeu esse privilégio porque simplesmente não existe mais essa fonte de informações do Vaticano. O convento era importante desde 1992, porque o outrora 7 vezes primeiro-ministro e que fora nomeado senador vitalício, agora finalmente podia dedicar-se aos seus temas prediletos, o Vaticano, a Igreja Católica e a política, e para passear ir ao convento. Mas no convento raramente o chamavam pelo nome ou pelo título presidente, que um primeiro-ministro italiano mantém durante toda a vida, mesmo quando não está mais no cargo. Eles o chamavam pelo seu apelido, La Volpe, a raposa. O convento está situado numa das praças mais bonitas de Roma, a Piazza dei Santi Giovanni e Paolo. Ali se pode experimentar algo que de outro modo só é possível com dispendiosos truques cinematográficos. Uma viagem no tempo. Quem passa pelo portão para a via de São Paulo della Croce entra em outro mundo. Entra numa Roma como era há 1000 anos. O convento dos passionistas parece preso num sono mágico. Do outro lado estão os estúdios da emissora de televisão de Silvio Berlusconi, Canale 5. Ali, mulheres parcamente vestidas dançam de um modo quase inaceitável para religiosos. Em nenhum outro lugar de Roma o sagrado e a tentação estão tão próximos. O convento dos passionistas possui um enorme parque suficientemente grande para treinar uma tropa e às vezes, quando estive lá, me agoniava uma inveja profana. Eu mesmo vivi meia década nesse bairro e sei quantos pais são felizes ali de ter um terraço em que as crianças podem ao menos respirar um pouco de ar, porque mover-se ou brincar nos 2 metros quadrados é impossível. Mas o que os pais podem oferecer a seus filhos? Brincar na rua é perigo de vida em Roma, e parquinhos ainda não existiam nesse bairro. Quantas centenas de crianças poderiam brincar nesse parque dos passionistas? Penso cada vez em que passeio ali com os velhos senhores. Meu conhecido de Trastevere marcou uma hora com um padre passionista ao qual me vinculava uma amizade. Na época, ele já escrevia há anos sobre as histórias de vida de irmãos especialmente devotos da ordem. Ele me recebeu e me convidou para um passeio no parque. O convento está construído sobre os muros de uma casa romana. O gigantesco parque do imperador Nero está imediatamente ao lado. A vista para o vale do Coliseu e o bairro San Giovanni com a Basílica de Latrão é impressionante. Oficialmente, Giulio Andreotti vinha aqui somente para passear, mas a cena política de Roma sabia que aqui, onde não podia ser vista, travava contato com a cúpula da Igreja Católica. Discretamente, os religiosos vinham para o convento para travar conversas que não interessavam a ninguém. Na época, ainda havia uma tradição que foi interrompida com a morte de Karol Wojtyła. Em muitas viagens internacionais, o Papa, como contrapartida, exigia a libertação de presos que estavam cumprindo pena por sua convicção religiosa ou política. Naquela época, os senhores do Vaticano gostavam de preparar tais operações delicadas com a ajuda de homens que podiam puxar os fios nos bastidores, como Giulio Andreotti, que possuía excelentes relações com o mundo árabe. Nesse extenso parque, passeei um pouco com o padre passionista até me atrever a falar sobre minhas suposições. No Vaticano, todos cochicham sobre um exame de sangue. Acho que não querem dizer que o Santo Padre está de novo gravemente doente. Ah, é? Você acha? Ele me pareceu totalmente normal durante a última audiência geral. Eu te digo, algo não está bem. Você não poderia perguntar para o visitante de vocês? Quero dizer, com certeza ele sabe de alguma coisa. Ele parou e me olhou.
Naturalmente, isso está fora de consideração. O presidente vem aqui somente para ter sossego e descansar. Também eu agora o olhava nos olhos e o resto da conversa transcorreu com olhares e não com palavras. Meus olhos lhe diziam: pare com essa besteira. Eu sei exatamente que vocês aqui estão com ele. Em seu olhar estava escrito: tudo bem, eu perguntarei, mas nunca vou confessar que ele faz outra coisa aqui além de cheirar as rosas. A raposa e os motoristas do Vaticano. Uma semana mais tarde eu liguei para ele e sua reação no telefone me revelou imediatamente que ele descobriu alguma coisa de que gostou bastante. Ele estava expansivo e quando perguntei se eu poderia visitar em breve, me disse que o melhor seria vir logo no dia seguinte. Novamente deixei que me levassem até sua cela e novamente propus irmos para fora. Na época, era completamente normal levar conversas delicadas com cardeais ou bispos do Vaticano ao ar livre. Um típico resquício da Guerra Fria, pois naturalmente todos no Vaticano sabiam que Karol Wojtyła sempre conversou ao ar livre durante seu tempo como bispo da Cracóvia, porque seu apartamento estava grampeado. Os poloneses nem se deram ao trabalho de esconder os microfones e o Papa, para a raiva da polícia polonesa, riu das ações de escuta. Ele frequentemente brincou com os soldados que o grampeavam, desejando-lhes bom divertimento na escuta. Às vezes, ele lhes mostrava que deveria envergonhar-se, outras lhes informava o que havia para o jantar e que, apesar de ouvirem o barulho dos talheres, não podiam ver que o bispo da Cracóvia comia. Naquela época, Karol Wojtyła tomou a medida cautelar de travar todas as conversas importantes ao ar livre. Eu não sei se o serviço secreto italiano grampeava os conventos, mas acho que não, mas é possível. Tínhamos dado alguns passos. Novamente fiquei surpreso como no meio desse caos de cidade pôde existir tal ilha de silêncio e ar puro, e ele logo começou. Então, seu faro não é mais aquele como já foi. O que quer dizer? Você estava totalmente equivocado, totalmente. Então o Papa não está doente? O Papa está ótimo. Suas especulações sobre uma doença passaram raspando. É preciso saber perder. Então, do que se trata o caso do exame de sangue? Não é o exame dele? Não, não é dele. Trata-se de um milagre. Um milagre? Disse eu surpreso. Sim, um milagre. É um milagre, mas você precisa calar a boca. Que milagre? Não sei. Meu informante disse que esse milagre literalmente chocou os altos senhores no Vaticano. Ele está convencido de que ninguém falará a respeito. Ele mesmo não me disse nada além de que se trata de um milagre incrível. Ele não sabia de mais nada? Sim, ele ainda disse uma coisa, mas isso não te interessará muito. O Vaticano se pergunta se São Quintino, o Mártir, realizou o milagre. O que isso significa? Isso é óbvio. São Quintino é um padroeiro do calendário. Isso significa que o milagre aconteceu em 31 de outubro, há 13 dias. Voltei de vespa para o Vaticano. Eu sabia o que tinha que fazer agora, mesmo que a chance não fosse muito grande. Quando se acreditava no Vaticano de que poderia ter acontecido um milagre agora e não há 500 anos, então a responsável era a Congregação para a Doutrina da Fé. A primeira sessão tinha que investigar a coisa e seu trabalho consistia em descobrir se era fraude. Porém, os padres de lá estavam obrigados ao mais absoluto silêncio. Quando investigavam um milagre, a tentativa de fazê-los falar era completamente em vão. A Via della Conciliazione é uma avenida construída por ordem de Benito Mussolini que liga em linha reta o rio Tibre com a Basílica de São Pedro. Do ponto de vista arquitetônico, essa avenida é um dos maiores crimes de Roma. Todo o bairro que existiu nesse lugar foi demolido. Havia pequenas e angulosas ruelas e o genial arquiteto Gian Lorenzo Bernini, que construiu as colunas diante da Basílica de São Pedro,
Entre 1656 e 1667, apostou no efeito de que o visitante saísse da confusão de ruelas e entrasse na Praça de São Pedro e, com esse contraste, sentisse imediatamente a grandeza e o esplendor únicos. O não criativo Mussolini não entendeu essas sutilezas do barroco, simplesmente demoliu tudo e eliminou esse efeito. Nessa avenida se pode ver diariamente as limusines azuis do Vaticano, um tipo de serviço de táxi do Papa. Cada prelado, bispo, cardeal, cada um que é minimamente importante no Vaticano, pode requisitar aos elegantes senhores nas limusines azuis para que o levem a qualquer lugar. Tudo é muito barato. O Papa patrocina esse serviço. Viagens que normalmente custariam 60 euros, ali custam 15. Com isso, os motoristas frequentemente não conseguem nem pagar a gasolina. Todo mundo em Roma conhece as limusines com a placa SCV, Stato della Città del Vaticano, e os elegantes motoristas que à primeira vista parecem muito devotos. Na verdade, os homens do serviço de limusines são empregados normais, mas que têm um estranho destino de ter que guiar constantemente para devotos religiosos. Mas eles não conversam o dia todo sobre a Bíblia ou rezam um terço ininterruptamente, mas falam sobre temas que motoristas falam. Por exemplo, sobre o enorme bispo dos Estados Unidos, que sempre reclama que não tem bastante espaço, mesmo quando o assento do passageiro foi empurrado para trás. Existe o religioso apressado que apressa os motoristas para que ele não perca seu avião, e aquele que só finge ter um compromisso para poder desfrutar de um passeio. Em Roma, ainda se lembra de uma peculiaridade do chefe da Conferência dos Bispos Alemães, Cardeal Karl Lerman. Ele se interessava por tudo o que era tecnológico, gostava de conversar com os motoristas sobre como funcionava um sistema de navegação. Mas os religiosos que fazem os motoristas esperar durante horas são odiados. Infelizmente, é um mau costume muito difundido no Vaticano deixar os motoristas esperarem em vão. O problema é sempre o mesmo. Os senhores mais velhos da igreja requisitam um motorista, vão a determinado lugar e prometem demorar apenas alguns minutos. Mais uma vez na conversa, lembram-se dos tempos passados e de papas há muito falecidos, e os homens do serviço de limusine em frente ao prédio tomam um chá de cadeira. Eles não podem simplesmente ir embora e também não conseguem falar com o passageiro porque a maioria dos religiosos tem uma aversão obstinada a algo tão moderno como um telefone celular. Fui até a Villa della Conciliazione, sentei no sol e esperei. Eu tinha o dia livre e nada para resolver. E não demorou até que eu vi na longa avenida o primeiro motorista nervoso ao lado de sua limusine azul. Ele tentava esconder que estava prestes a explodir. Eu podia imaginar que um religioso mais idoso devia ter esquecido novamente o motorista que esperava. Fui até ele, nos cumprimentamos. O Vaticano é tão pequeno que, na verdade, todo dia encontramos as mesmas pessoas. Depois de mais de 20 anos, se conhece quase todo mundo lá. Você quer tomar um café? Ele fechou enfurecido a porta do carro, apertou o controle remoto para trancar. Isso aqui deve demorar mais um pouco. Pedimos café e ficamos no balcão. Ele dava livre vazão à sua raiva. Você entende, eles são os altos senhores e acham que podem tudo. Simplesmente não têm respeito pela gente. Então, se eu digo, Eminência, também quero ter fim de expediente, ou ir para casa e ver minha família que espera por mim, dizem que sou preguiçoso. Esqueça. Eu queria te perguntar algo. Tentei desviá-lo de sua raiva. Isso agora não me espanta, disse ele. Os motoristas do Vaticano eram, na época, fontes de informação muito requisitadas. Poucos meses antes, tiveram um papel de destaque no caso do polêmico milagre de uma estátua de Nossa Senhora que supostamente lacrimejava. Entre 2 de fevereiro e 15 de março de 1995, uma pequena estátua de gesso da Nossa Senhora em Civitavecchia, perto de Roma, chorara lágrimas de sangue. Se os religiosos considerassem isso fraude, então, além de cartas maldosas do Vaticano, não haveria nenhuma reação.
Mas se os cardeais acreditavam em um milagre, então eles iriam para lá, usando o serviço de limousines. Na época, somente os motoristas sabiam o que o Vaticano realmente pensava, se é uma fraude besta ou um bendito milagre. Finalmente se revelou, naquela ocasião, de que era ambos. O cardeal Joseph Ratzinger considerava besteira e foi tão longe que proibiu o bispo Girolamo Grillo de falar a respeito. O amigo mais íntimo do Papa João Paulo II, o cardeal André Maria Descourt, foi até lá para venerar o grande milagre. Somente assim soubemos que no Vaticano havia aficionados do milagre das lágrimas. Se o milagre relacionado com o exame de sangue também tivesse acontecido fora de Roma, então poderia ser que os motoristas soubessem a respeito. Me diga, nos últimos tempos houve requisições para viagens de limusine da Congregação para a Doutrina da Fé? Ele balançou a cabeça, depois riu. Eu conheço um monte deles que trabalham lá. Eles andam de mobilete. Levamos o cardeal para o aeroporto e de volta, mas mesmo isso raramente. Quero dizer, há viagens estranhas, você sabe, como Civitavecchia. A Nossa Senhora que chorava sangue? Exatamente. Não, nos últimos tempos parece que não. Perceberíamos. Trata-se de um espaço de tempo bem determinado, dos dias depois do 31 de outubro. Não sei, disse ele. Você pode se informar? Tudo bem, prometeu. Vou tentar. Agora era minha vez. Ele pediria seu preço, e esse sempre era o mesmo. Todos os conhecidos no Vaticano queriam a mesma coisa. Diga, você também pode me fazer um favor? O quê? Pois bem, quero ir para a Oktoberfest. Você também? Metade do Vaticano vai para lá. Você pode me dar algumas dicas? Como chego lá sem gastar muito? Há hotéis baratos? Em qual tenda devo me sentar? Coisas assim. Eu vou escrever para você, prometi a ele. Já fiz isso algumas dúzias de vezes. Eu mesmo nunca estive lá, mas já ajudei meia centena de trabalhadores do Vaticano na visita ao Oktoberfest. Alguns dias mais tarde, deixei o bilhete com as instruções para o Oktoberfest na entrada da sala de imprensa e, após alguns dias, ele me ligou agradecido. Ele ainda tinha todo tipo de pergunta e queria saber se na Oktoberfest também havia cervejas pequenas para a mulher. Quando discutimos todas as questões, chegou a minha vez. E aí, perceberam alguma coisa com relação à Congregação para a Doutrina da Fé? Não, sinto muito, nada. Eu andei perguntando. Não houve requisições da Congregação para a Doutrina da Fé nos dias depois do 31 de outubro, mas houve uma viagem esquisita ao contrário. Um colega se lembrou que no dia 1º de novembro ele levou um homem à Congregação para a Doutrina da Fé, um padre da Ásia ou da América do Norte, que estava muito agitado e o tempo todo tagarelava algo sobre um milagre. Um milagre? Mas ele nem desceu na Congregação para a Doutrina da Fé, pois não havia mais ninguém ali. Então ele mandou o motorista levá-lo de volta. Isso é tudo. Isso não é muito. Você disse asiático ou norte-americano? O colega não se lembrava mais exatamente. Em todo caso, o padre falava inglês. A Ásia e a América do Norte são grandes e padres que falam inglês existem aos montes. Ele não se lembrava do nome. Quem dos colegas foi? Ele disse um nome que não me dizia nada, mas quando descreveu o homem como grande e encorpado, eu sabia de quem estava falando. Encontrei o respectivo motorista alguns dias mais tarde na Via della Conciliazione. Isto é, ele estava ao lado de seu carro e esperava nervoso. Ele se lembrava do homem. Era um padre pequeno, muito exaltado. O tempo todo tentou explicar-me algo, mas você sabe, eu não falo inglês. Só entendi que ele sempre dizia miracle. Ele queria dizer a palavra em inglês miracle, milagre. Você não se lembra de seu nome? Não. Sim. Espere, ainda havia uma coisa. Eu devia explicar-lhe algo. O que era mesmo? Ah, sim, ele queria saber como chegar ao Orvieto e ao mar Adriático.
Eu ainda me lembro que perguntei o que queria fazer lá. Ir nadar? Ele riu. Obrigado. Peguei minha vespa e ele ainda acenou.